Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e eu me chamo Adrissa Moura, sou psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. Nos últimos vídeos, para quem tem acompanhado, nós temos conversado sobre relações amorosas e afetividade. Mas no vídeo de hoje eu resolvi interromper um pouquinho a nossa série de vídeos para conversarmos sobre um tema muito importante e que vem tendo feito muito parte da nossa vida nos últimos tempos, que é o luto. Nos últimos tempos, desde o ano passado e agora mais intensamente nos últimos meses, a palavra luto ela tem feito muito parte do nosso dia a dia. São muitas perdas, desde as perdas financeiras, de emprego, entre outras materiais, de mudanças materiais, até as piores perdas e mais significativas, que são as perdas de entes queridos. Agora, nos últimos tempos, nós temos visto, assim, acontecer muitas perdas, inclusive no nosso meio, né? No meio das pessoas que nós conhecemos. Parece que as perdas da pandemia estão chegando cada vez mais perto. E não são poucas vezes que vemos, inclusive, muitos lutos na mesma família, né? De famílias que perdem pais, filhos, irmãos. Então é muito necessário que nós possamos falar sobre isso e saber lidar da maneira mais saudável possível com esse momento tão difícil e tão triste. Então por isso hoje eu estou aqui para conversar um pouco com você sobre o luto. O luto ele acarreta uma série de sentimentos, é um processo, né, que acarreta vários sentimentos que nós precisamos aceitar e entender como naturais quando acontece conosco. São sentimentos de solidão, de saudade, de tristeza, de impotência, de ansiedade, de desamparo, todos eles que são naturais e aceitáveis dentro de um processo de luto. Só que o processo de luto, ele precisa ser vivido e reconhecido por quem está o vivenciando. Muitas vezes, no início de um processo de luto, no qual a morte foi muito inesperada, muito intempestiva, ou ainda essa perda está muito recente, a sensação que a pessoa tem é de torpor, né? Como se estivesse assim, meio tonto, meio perdido, como se a ficha ainda não tivesse caído. E às vezes demora um tempo, então, para que essa pessoa que está vivenciando o luto, ela se dê conta da sua perda. E quando isso acontece, muitas vezes a dor é ainda maior. Então é preciso que se possa reconhecer esses sentimentos e falar sobre eles, para que o destino da energia que esses sentimentos acarretam e despendem não seja o destino menos saudável. A gente sabe que quando se sente dor, tristeza, desamparo e esses outros sentimentos todos que eu citei para vocês, existe uma energia envolvida nisso e ela precisa ir para algum lugar. Então a maneira mais saudável de se lidar com esses sentimentos é sim falando sobre eles, né? Com uma pessoa conhecida, uma pessoa que se confia, ou às vezes sim até um profissional da saúde que possa estar acolhendo você nessa dor e orientando também, né, de que forma que você pode lidar da maneira menos danosa com essa dor que é tão difícil. Então é muito importante no processo de luto que primeiramente se aceite o que está acontecendo, né? Que se aceite o fato de que está se vivenciando o luto por uma perda de um ente querido. A gente sabe que a impotência que decorre disso às vezes é muito grande e principalmente nesse momento de pandemia, nas perdas pelo Covid, acaba sendo ainda maior porque acontece tudo muito rápido. E muitas vezes as pessoas sentem que não tiveram tempo de se despedir. E aquele processo todo tão necessário do velório, né, de poder elaborar aquele luto, não está acontecendo da forma que sempre aconteceu.
Então, o que tem acontecido nos últimos tempos é que muitas pessoas que vivenciam o luto das perdas pelo Covid estão demorando a elaborar essas mortes muito mais do que em outras situações. Por quê? Porque não acontece o velório, porque é uma perda muitas vezes inesperada. E existem outros lutos que decorrem da pandemia, que são de outras origens e que acabam se misturando a estes. Então está ficando muito difícil lidar com esses lutos decorrentes do Covid. Para isso, então, para que possamos pensar de uma maneira mais efetiva para lidar com esses lutos decorrentes do Covid, que têm sido tantos, é muito importante que se busque uma rede de apoio também, para que essas pessoas que têm enfrentado essas perdas se sintam o menos sozinhas possível, para lidar com esse sentimento de impotência, que acaba gerando uma ansiedade muito grande, porque o que existe hoje em dia em relação a quase todas as pessoas, que quase todas as pessoas estão sentindo, é uma incerteza muito grande em relação ao futuro, em relação ao amanhã. Então isso acarreta uma ansiedade muito grande que acaba se misturando com os outros sentimentos que são naturais do luto, que são aqueles que eu falei antes ali para vocês, né? Às vezes até existe a raiva da pessoa que partiu, que acabou me deixando aqui sozinho, né? Junto com a solidão, junto com a culpa, né? De ter pensado quem pode ter transmitido Covid, ou o que poderia ter sido feito, né? Se tivesse se dado conta antes. Então, é muito difícil lidar com tudo isso e por isso, muitas vezes, o melhor a ser feito é contar com uma rede de apoio familiar, de amigos, né? Mesmo nós não podendo nos ver pessoalmente hoje em dia, né? Mas virtualmente, remotamente, conversar com essas pessoas e sim consultar um profissional da psicologia ou até um psiquiatra, caso seja necessário o uso de medicação nesses tempos iniciais, porque sim, são muitos sentimentos difíceis de se lidar e que, se não forem bem elaborados, eles podem se depositar no corpo dessas pessoas, as pessoas podem acabar adoecendo fisicamente, baixando sua imunidade, ou podem até projetar nas pessoas que estão ao seu redor, que é uma coisa que é bem comum de acontecer também, porque eles precisam acabar indo para algum lugar. Então, a superação do luto não é esquecer o falecimento daquele ente querido, né? Não é negar aquilo que aconteceu. É aceitar o que aconteceu, entender o que aconteceu e escolher continuar vivendo. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar tudo que nós sabemos que são pulsões de vida, né? Por que vale a pena se continuar vivendo? O que nós temos de bom ainda em nossas vidas? Quais são as boas perspectivas? Porque isso é algo muito importante para que a gente possa pensar e falar sobre num momento assim, tão difícil como esse, né? Então esse foi nosso vídeo de hoje. Agradeço vocês terem me escutado. Espero ter sido útil, ter ajudado vocês. E no próximo vídeo, então, continuamos falando de luto e de como elaborá-lo da melhor forma no Momento Psi. Uma boa semana a todos. Grande abraço!